As reprovações foram muitas, se for botar na ponta do lápis, mas também eu fiz muito concurso que eu não estudei, né? Que eu fui fazer a Uhum, prova, era lá em Salvador. Eu comecei a estudar finalzinho de 2011, pode dizer que foi 2012 praticamente. uhum, Aí entrei lá no IMPA, onde eu fui colega de Rodrigo, seu marido. Aí no meio do caminho fiz Silvio Santos também, onde conheci você. uhum, É, No fim do ano teve aquela prova da Receita, que eu uhum, achava que nem tinha chance, eu praticamente não dei o gás, depois descobri que poderia ter passado se eu tivesse estudado. Aí uhum. depois disso, eu parei de estudar para Receita, comecei a estudar para engenheiro de petróleo da Petrobras. Passei mais de um ano e a Sim. prova não veio. Aí sem pegar em nada de concurso de Receita, de nada. Aí veio o concurso da Receita em 2014, comecei a estudar basicamente quando saiu o edital. E Uhum. fiquei para aquela questão de direito administrativo, não sei se você lembra. Lembro. Aí, depois disso, fim do ano, teve auditor do município, né, de Salvador, Uhum. e Petrobras foi tipo 3 semanas, eu acho, de intervalo de um para o outro. Eu fiz os dois eu fui aprovado, os dois eu fiquei fora das vagas, nenhum dos dois eu fui chamado. O TCE você não chegou a fazer, não? Fez, né? Não lembro. Não, não fiz o TCE, porque foi na época que eu estava estudando para Pro Petrobras, que eu não Petrobras, queria é. mais conta com essa parte de auditoria. Uhum. Aí depois veio o TCU e eu falei, vamos nessa. E aí passou, né? Passou um pouquinho. Não chegou a passar dentro das vagas, não, foi um pouquinho depois, né? E chamou mais, né? Chamou quantas pessoas no TCU, você sabe? Ah, chamou um Além, bocado. Então, teve a além minha das chamada, que foi a vagas. primeira. Na minha Uhum. chamada, que foi a primeira, já teve além das vagas. Eram Sim. 20, acho que eram 27 vagas, chamaram 38 no de Audigov. TI, acho Uhum. que eram 30, chamaram 32, um negócio assim. Certo. Aí teve uma segunda chamada um ano depois, foi bem pequenininha essa, e foi só de Gov, acho que foram as 8 pessoas, 7, 8 pessoas. Uhum. E teve outra chamada grande no outro ano depois. Sim, eu tô olhando pra câmera. E teve. Ela tá assistindo e tá falando, olha pra câmera. E teve outra chamada no ano depois que foi a terceira turma, né? Que foi grande também. Não foi grande como a primeira. Deve ter sido umas 30 pessoas de Gov, mais umas 5 de TI. Então, dessa chamada aí, umas 100 pessoas? Somando os dois, acho que passou disso até. E teve de técnico também, né? Técnico não sei Das exatamente contas eu quanto deixei chamou, pra né? você, que você É. faz conta rápida, então. Não, não, deve ter sido uns 100. Só do meu concurso deve ter sido umas 70 e tantos para 80 pessoas. E eram 20 vagas, né? Eram 24? 29 no edital, 29. com as duas de PCD, né? Uhum. 27 com mais duas. Certo. Legal. E conta um pouco do curso de formação. O pessoal está curioso aqui do curso de formação. O pessoal já está se vendo nomeada e quer saber do curso Mas de tem que ser isso mesmo, formação. pô. Com Se a pessoa não se vê certeza. nomeada, a pessoa não passa. Com Eu certeza. também me via nomeado, eu tava lá estudando, mas eu falei, isso aqui eu vou passar nesse. E foi o que eu passei. Diego tá falando Aí que você não o. come mosca nas contas, não. Ah. Tem aquela história do come mosca, né? Manda ele ficar Mas quieto aí, Ivan. é difícil. É. Conta um pouquinho do curso, então. Como é que foi? Quanto tempo durou? Bom, Como era a o duração do curso de dia? formação do meu concurso foi o primeiro que foi bem curto. Acho que ele não durou nem 4 semanas inteiras. Ele Uhum. começou numa terça, salvo engano, que segunda foi feriado. E aí tiveram mais 2 semanas inteiras. E aí acho que terminou na quarta-feira, algo assim. Mas hoje está com um negócio chamado Fundamenta Controle, que para as pessoas Uhum. novas provavelmente vai ser obrigatório para conseguir a estabilidade, né? Na minha época implementaram bem depois. Assim, eu tenho que fazer, a partir da minha turma de 2015 tem que fazer, Uhum. mas a gente é estável, né? Não sei o que vai dar, mas eu acho que para os novos auditores vai ser obrigatório esse curso. É um curso que, assim, você tem que fazer acho que 12 matérias no decorrer de 3 anos. Eles vão oferecendo as matérias, você pode fazer agora, ou vão oferecer de novo, você pode fazer depois. Uhum. É,
Basicamente isso. O curso de formação, assim, o clima é bem bom. Você não vai perder no curso de formação. Você já passou no concurso. O pessoal lá não quer que você perca. Você só vai perder no curso de formação se você não for para as aulas do curso de formação, porque tem uma chamada lá que eles colocam para você assinar e eles tiram 15 minutos depois que termina a aula. Ou 15 Uhum. minutos depois que começa a aula. Então você tem que chegar no horário e eles colocam também no final para você assinar, salvo engano. Aí você só vai perder se você faltar mais do que 25% das aulas. Então, assim, você não vai perder, você não vai dar esse vacilo depois de ter estudado tudo isso. E tem Mas prova ou não tem prova? tem É só prova, presença. tem Mas é prova, tranquila, né? tem prova, mas é prova com consulta do material que o professor deu na aula. Eles dão um material impresso lá para você. Na prova você pode usar esse material e é muito direto, assim. Não é de escrever, Uhum. era prova de marcar e você encontrava todas as respostas no material. Não tem perrengue. Legal. Tem até algumas perguntinhas aqui sobre curso de formação. Deixa eu fazer aqui logo. É, se tem curso de formação após nomeação, sim, é após nomeação, não é isso? Não, Sendo esse foi nomeado, pré-nomeação. Não, esse foi pré-nomeação. pré-nomeação. Foi em Ah, tá. novembro, eu tomei posse em dezembro. Ah, certo. É que no terceiro Bahia que é o contrário, ser nomeado. Né, o Tinha. fundamento é controle que é depois. Certo. Aqui, nunca ninguém reprovou no CF, mas quais são as variações de conteúdos? Os conteúdos são conteúdos de auditoria, não é isso? É, tem coisa de auditoria, tem também matéria para você aprender a mexer no ETCU, que você vai Uhum. trabalhar com isso, basicamente, né? Apesar de São que a maioria coisas das do pessoas não trabalho, né? consegue, Do dia a dia do trabalho, né? apesar de que a maioria das pessoas não consegue aprender nada nesse curso de ETCU, você aprende com um colega da sala depois lá tirando dúvida.